Pois é, rapaziada, será que vamos ter o maior clássico do Nordeste ano que vem? Na Série A ou na Série B? Existe uma boa probabilidade, eu diria, de ter um confronto entre Bahia e Sport ano que vem no Brasileirão. Da Série A ou da Série B. Alguma coisa aí vai rolar. Ou não, né? Sei lá, o Bahia pode ficar na Série A, o Sport pode não subir, ou o inverso, o Sport subir, o Bahia cair. Aí seria um cenário, porra, maravilhoso para a torcida do Vitória, né? Os rubro-negros aí, baianos também, que queria ver o rebaixamento do Bahia para a Série B do Campeonato Brasileiro e seu acesso. Aí, né, aí veio a música do o elevador, sobe rubro-negro e desce tricolor. Vamos lá trazer aqui uma projeção rápida e um react do que disse Darino Senna, que ele está preocupado e o desenho do rebaixamento está cada vez mais perfeitinho ali, o script para o Bahia cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, vamos trazer aqui todo esse contexto e as probabilidades, tá? Vamos lá, vamos embora. O Bahia vai ter que secar muito, né? Vai ter que contar com a ajuda de seus concorrentes. Vai ter que secar para que o Cruzeiro tropece bastante, vai ter que secar para que o Vasco tropece também. Os dois têm jogos a menos em relação ao Bahia, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, o Vasco tem um jogo a menos, o Cruzeiro está trocando de treinador, provavelmente vai contratar Luxemburgo, e aí é um possível alento, porque eu acho o Luxemburgo um técnico fraquíssimo, tá? E tem outro alento para a torcida do Bahia, que eu até estava acompanhando no canal da Arena Senna, abraço aí para ele. Sempre gosto de acompanhar as lives dele pós-jogo, principalmente quando o Bahia perde. Mas porque ele fica revoltado e tal, é engraçado. E aí, ele até falou, cara, eu perdi o meu ânimo. Aquela raiva e tal de desopilar ali na live, de soltar os cachorros. Eu também, pô. Na última live pós-jogo, quando o Sport empatou contra o Atlético Goianiense, o cara até perde o ânimo de ficar revoltado e tal. Vai perdendo o ânimo com o decorrer do campeonato. Mas, enfim, sem muita enrolação, tá? Vamos trazer aqui o react e tem um alento para penúltima e última rodada do Bahia na Série A, que é justamente confronto contra o América Mineiro já rebaixado e o Atlético Mineiro também. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai explicar o sentido disso. A mim, eu tenho certeza que para a grande maioria dos tricolores, né? Porque a gente sente, né? A gente sente. 28 minutos. São muitos anos nesse negócio. Eu comecei a trabalhar com futebol em 1999, né? Muita gente aqui nem era nascida. E a gente sente algumas coisas, né? Infelizmente, porque a gente está acostumado a presenciar certas coisas. Eu não queria falar isso, me dói muito ter que falar isso, mas eu vivi 3 rebaixamentos dentro do clube. Eu vivi outros como torcedor, como cronista. E o rebaixamento está desenhado. O rebaixamento do Bahia. É difícil admitir isso para mim, que lutei muito contra aquela onda de derrotismo em outro momento do campeonato, onde faltavam muitos jogos, onde a perspectiva era muito positiva com a chegada de Rogério Ceni. Mas o time deu sinais de reação, conseguiu 3 vitórias consecutivas. Parênteses, tá? Sobre essas 3 vitórias consecutivas e venceu na Fonte Nova, Bahia, Fluminense reservão, Inter mistão, Fortaleza mistão, barra reservão, barra desmobilizado. Cara, ali eu também, pô, eu olhei para um cenário do o Bahia, e eu falei isso aqui várias vezes, né? O Bahia só ganha de times reserva, desmobilizado, mistão até agora, né? Só o Goiás que conseguiu vencer ali e tal, e o Coritiba que já estava rebaixado e com 3 entregadas do Lampoli. Mas quando o Bahia emenda essa sequência e abre uma gordurinha, porra, velho, era para sustentar essa gordura com maior naturalidade, com maior tranquilidade. Aí, apanha do Palmeiras, toma goleada do Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro não goleia ninguém pô, no campeonato. E tomou goleada de Zé Ricardo. Você tem noção da gravidade disso? O Bahia tomou goleada do Cruzeiro de Zé Ricardo, que acabou de ser demitido ontem, antes de ontem e tal. Pegou o Cuiabá, pegou o Grêmio, tomou 1-0 na Arena do Grêmio, até fazendo um jogo competitivo. Interessante, melhor até do que o Grêmio na partida, mas perdeu, porque faltou qualidade técnica que define jogo. E contra o Cuiabá, aquele jogo que você fala, o Bahia ele sempre consegue reverter a situação na Fonte Nova. Sempre que o time ali tá naquele limbo, naquele período de, pô, irmão, de penhasco, se eu perder eu entro no Z4, ou se eu empatar eu posso entrar no Z4, o Bahia normalmente ganha esses jogos na Fonte Nova, contra um Cuiabá, contra um Goiás, sei lá, contra o Coritiba, contra o América Mineiro e tal, consegue vencer esses jogos na Fonte Nova, só que aí tomar 3-0. Aí é uma catástrofe. No jogo que tava vencendo do Atlético Paranaense, até os 30 e pouco do segundo tempo, toma um empate na reta final, mais uma vez banho de água fria,
E aí, meus amigos, é preocupante mesmo, tá? Porque a partir de agora não tem jogos muito fáceis, não. Mas ainda dá para escapar, tá? Ainda dá para escapar. Porque o Cruzeiro consegue ainda ser mais amador e pior em termos de gestão do que o Bahia. Mas agora, no momento de afunilamento, de confirmar dentro de campo a salvação, o time sucumbe mentalmente. A minha maior esperança hoje é que o Bahia canalizasse para dentro de campo toda a pressão que aconteceu de quinta-feira para cá. No pré-jogo que nós fizemos no Boteco do Caranguejo com os colegas do Info Bahia, eu falei que raras vezes, e olha que eu vivo o Bahia há quase 40 anos, 23 anos profissionalmente. Raras vezes eu vi, nessa história que eu testemunhei, muitas vezes de dentro do clube, 3 dias onde aconteceram tantas coisas. 3 dias tão intensos. Parecia que entre quinta-feira e hoje se passaram 60 dias. Porque o jogo acaba da maneira que acabou contra o Cuiabá. Tem aquele episódio dos jogadores indo para a beira da Bamô para ouvir reclamação. Algo que a mim não comoveu. Pareceu muito mais um factoide para dar uma satisfação simbólica que não resolve absolutamente nada. O que resolve é atitude, é comprometimento, é inteligência, frieza e eficiência dentro de campo. Exato, exato. Esse parênteses aqui dele é bom. Lembrei agora daquele pronunciamento de Anderson Moreira no Instagram. Eu não endeusei aquilo ali, não, cara. Eu achei, pô, ok, legal que ele pelo menos expôs ali algumas situações, deixou claro ali pra torcida que ele não pretende continuar no ano que vem e tal. Beleza, mas aquele não muda em nada, gente. Presidente da coletiva, torcedor, aquele discurso oco de Yuri Romão, que ele, inclusive, ele é um péssimo comunicador. Não muda em nada. O que era para ser feito, era para ser feito tomadas atitudes lá no dia 2 de julho. A gente já está em dia 14 de novembro. Era para ter tomado outra atitude do presidente Yuri Romão em relação a Henderson 1 mês e meio atrás, quando o Henderson entregou o cargo contra o Criciúma. Palavras aí, torcedor, não sei o quê, aí depois mente pra caramba, não sei o quê. Não muda em nada. O que muda é a atitude. Esse é o ponto. Que era para ser feito já. Agora não tem mais o que fazer, não. Não tem. Agora vai fazer o quê? Agora acabou, irmão. Estamos no dia 14 de novembro. Falta 2 jogos para acabar a Série B. Paciência, né? Só para linkar aqui o esporte rapidamente, tá? Para mim também não me comove essas coisas. Vamos endeusar isso aí, não. Depois surge aquela informação, dada aqui no canal da Arino Senna, via Sérgio Pinheiro, repórter de muita credibilidade da TV Globo, da TV Bahia, de que Gabriel Xavier e Jacaré tinham se recusado a aquecer para entrar no jogo contra o Cuiabá, e a partir disso acontece um choque de narrativas, né? Que Sérgio sustenta a versão dele, Jacaré, Gabriel Xavier e o próprio Bahia aparecem para negar. Isso gera uma série de discussões, né? Da torcida, sobretudo em redes sociais. Ontem o nome de Sérgio Pinheiro chegou aos trend topics do Twitter. Aí ontem a gente é surpreendido com a reunião da Amor, com representantes do elenco, membros da diretoria. E assim, muita gente pensou assim, cara, muito tumulto, muita intranquilidade no ambiente do Bahia. Mas eu me apeguei na esperança de que todo esse turbilhão, como eu já disse, fosse canalizado pelos jogadores e fosse transformado em mais vontade ainda, em mais concentração ainda. A gente é torcedor, pô, a gente se apega. Não tem como, irmão, não tem como. É tipo Sport Vitória. Então, racionalmente, você acredita que o Sport vai vencer do Vitória? Não, mas eu sou torcedor. Aí a gente fica com aquela fagulha, aquele fio de esperança. Pô, vai que Henderson finalmente acerta uma escalação, os deuses do futebol nos ajudem, nos abençoem, a gente consiga subir, vencer do Sampaio. Sou torcedor, a gente vai acreditar de fato, vai se apegar a algumas coisas, porque a gente é torcedor mesmo, e vai acreditar. Mesmo o time não passando essa confiança para o seu torcedor,
que tem que acreditar, a gente é torcedor, a gente acredita, e se apega a algumas coisas e tal, e esporte é Jason, no caso do esporte e tal, enfim. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu hoje um Bahia que sucumbiu, um Bahia anestesiado, um Bahia assombrado pelo peso da pressão de ter que vencer. E não é a primeira vez que esse time, infelizmente, nos dá sinais gritantes de falta de controle e de inteligência emocional. Pelo amor de Deus. Aí, gol do Atlético Paranaense. Nossos líderes técnicos, infelizmente, estão mostrando incapacidade mental para lidar com esse momento. Meus amigos, a situação tá difícil lá, viu? Eu cortei, já fui pro final ali do vídeo dele, tá? Vou deixar o link aí na descrição também. Canal da Arena Sina, para quem não acompanha, pode acompanhar, que é de muita qualidade. Bom, o Bahia, ele hoje tem uma probabilidade de cair de 56,4. A probabilidade está até na frente do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos, está com 34,2. O Vasco com 10,8. E o Santos praticamente saiu da briga, né? Está com 2,1. O Santos já está com 41 pontos. E não tem uma tabela tão difícil assim, não. Basicamente, ganhando um jogo já era dos próximos 4 que ainda restam aí para o Santos, tá? Beleza. Vamos agora parar de compartilhar isso e trazer um ponto de alento, né, para o Bahia. O Cruzeiro está no penhasco. Tende a contratar Luxemburgo. Vai piorar ainda mais a situação. Luxemburgo é fraquíssimo também, tá? Fraquíssimo. O Cruzeiro, os 2 jogos que tem é contra a Fortaleza e também contra o Vasco. Eu acho que o Cruzeiro soma 1 ponto aqui. Agora, se de fato o Cruzeiro sair desses 2 jogos com 3 pontos, aí, meu amigo... Aí, meu amigão... Depende também, né? Porque se o Cruzeiro ganha do Vasco, ele vai colocar o Vasco ali um pouquinho mais abaixo, sai da zona, o Bahia entra na zona e tal. E aí o Vasco aqui ficaria como um grande time para o Bahia tentar alcançar. Beleza. Mas se ele ganha do Fortaleza e perde do Vasco, sei lá, algum cenário assim maluco, aí, meu amigo, a tromba é forte, viu? Pro Bahia, como eu já falei aqui para vocês, cara, o Bahia ele pode ter esse alento aqui, ó. América Mineiro e Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Goiás praticamente, vamos falar, o Goiás caiu já, beleza. Aí ficaria ou Cruzeiro, ou Bahia, ou Vasco. Um desses 3 tende a cair. Beleza. Só que na última rodada ele pega o Atlético Mineiro. E se o Atlético Mineiro não quiser mais nada no campeonato, o que é um cenário bem possível de acontecer, o seu grande rival vai estar disputando briga contra o rebaixamento. Ou seja, o Atlético Mineiro talvez coloque o sub-20. Aí o Bahia tende até a ganhar esse jogo. E o América Mineiro, se quiser prejudicar o Cruzeiro, pode até colocar também o sub-20. Ou então jogar meio desmobilizado e tal, relaxado. A gente sabe que essas coisas no futebol acontecem, gente. E aí o Bahia ele pode vencer esses 2 jogos para prejudicar o Cruzeiro. Então, assim, aguardar, mas é um cenário de tromba forte vindo para Fonte Nova, para o Bahia. Só que, dependendo do desenrolar da carruagem aí, se o Cruzeiro tropeçar bastante nesses próximos 2 jogos, o que não é nenhum cenário maluco, o Bahia ele passa a ser favorito em relação ao Cruzeiro para permanecer. Hoje o Cruzeiro é favorito porque tem 2 jogos a menos, mas se o Bahia torce, seca e o Cruzeiro tropeça, perde as 2 contra Vasco e Fortaleza, ou um empata 1 e perde outra, o Bahia fica fora da zona e o Cruzeiro vai tomar tromba, porque o Bahia tende a ter uma vida mais facilitada contra América Mineiro e Atlético Mineiro na penúltima e última rodada, tá? Aguardar. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, a gente volta aí mais tarde. Comenta aí se você discorda de mim ou não. Valeu.